A gente acabou de conferir aqui na Jovem Pan, a voz dele, Nilson César, o empate entre Corinthians e Internacional, um empate que superou todas as expectativas. Eu conversava aqui com o Bruno Prado hoje mais cedo na TV Jovem Pan News sobre esse confronto, os últimos jogos das duas equipes, um Corinthians com dificuldades na criação, com dificuldades do meio para frente, o Internacional do Mano Menezes sempre muito questionado, mas dentro de campo, nos 90 minutos hoje, Corinthians e Internacional superaram as expectativas, 4 gols em Itaquera, virada, um comecinho de jogo daqueles. E o torcedor do Corinthians agora lamenta, eu acho, aquela chance desperdiçada pelo Roger Guedes no finalzinho da primeira etapa. O Corinthians que recuou no segundo tempo, chamou o Internacional para a partida. O gol marcado pelo Alan Patrick, que deixou tudo igual. E aí, velho Vamp, você que comentou o jogo aqui na Jovem Pan, gostou da atuação do Corinthians? O empate ficou bom no final das contas? Como é que você vê esse empate do Corinthians, Vamp? Boa noite. Boa noite, Pedro, Piperno, Bernardo, Bruno, boa noite a todos, né? É um empate, né, numa tarde fria em São Paulo, tá frio hoje, 5 graus hoje, mas o jogo foi quente. O primeiro tempo que o Corinthians começa logo o jogo desatento, como foi no meio de semana, quando teve a Copa do Brasil, que enfrentou o Fluminense, né, na semana passada, tomando um gol com menos de 1 minuto do primeiro tempo, na saída de bola do Fluminense. No segundo tempo também, quando o Fluminense, quando retorna pro segundo tempo, toma um gol logo no início do segundo tempo e teve força e reagiu no Maracanã, conseguindo empatar. Isso pela Copa do Brasil. Hoje, com menos de 1 minuto também, uma desatenção total, sofre o gol, mas teve tranquilidade e força para poder empatar. Empata numa bola parada, né? O Gil vai muito bem nessa bola aérea, o General Balbuena completa. E o segundo gol é uma falha, né, do goleiro do Inter. A lei do ex, o Will Alberto, estava ali para conferir. O Corinthians poderia, como você falou, ter terminado o primeiro tempo com 3-1. No finalzinho do primeiro tempo, um contra-ataque, o Mosquito rola pro Roger Guedes, que poderia ter devolvido a bola para o Mosquito e poderia ter feito 3-1, indo mais tranquilo, né, para o segundo tempo. Só que no segundo tempo o Inter volta melhor. As substituições do Inter são melhores do que a do Corinthians. Entra o Patrick, que é craque, deixou o Patrick pensar, raciocinar, faz um golaço. Depois entra o Edenilson, né? As opções de entrada do Corinthians não entraram bem, nem o Rony, nem o Cantillo. O Cantillo, por sinal, até eu acho que falha no segundo gol, o gol do Patrick, né? Ele não encosta, não diminui. E você não diminuir no Patrick, que veio aí, como o Piperno falou, alguns jogadores vieram dali da Rússia e da Ucrânia por causa da guerra. O Patrick é um desses jogadores, né? Hoje também não teve o Tyson, né? O Edenilson também, que tá tendo problema lá. Para mim, o melhor jogador do Inter, mas a torcida pega no pé porque perdeu um pênalti agora na Sul-Americana. E deixa o Patrick sozinho, o Patrick empata. O Inter ficou mais próximo do terceiro gol do que o Corinthians, né? Em termos de resultado, o jogo foi bom, mas em termos de rodada, a rodada toda favoreceu, por enquanto, ao Palmeiras, né? Até então o Palmeiras é o time que tá lá em cima, com o empate do Flamengo hoje, com a vitória ontem do Atlético Paranaense. Hoje Inter ou Corinthians, se ganha, vai para a segunda colocação, ultrapassa o Flamengo, tudo empatado, né? Então, dos times de cima ali, dos 6 primeiros, a rodada favoreceu o Palmeiras e o Atlético Paranaense, que venceu o Fluminense. O Flamengo, que é o segundo colocado, empatou com o Ceará. O Corinthians empatou com o Internacional, respectivamente terceiro e quarto colocados aqui do Campeonato Brasileiro. O Fluminense perdeu para o Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, na verdade, né? Mas empatou em pontos com o Fluminense, que é o quinto. Então, impressionante. Do segundo ao quinto, ninguém conseguiu vencer. Então, uma rodada muito boa para o líder Palmeiras. Lembrando que quem vencesse em Itaquera poderia ficar a 6 pontos do Verdão. É claro que 6 pontos é uma vantagem considerável, mas, né, pela gordura que o Palmeiras criou nessa segunda metade do campeonato, seria até uma aproximação interessante, eu diria, pela tabela de jogos, a sequência de jogos do Verdão, que tem Copa Libertadores e tudo mais. Aqui na bancada também do nosso Canelada está ele, Fábio Piperno. Rodada boa para o Palmeiras, mas o que você viu desse Corinthians 2, Internacional também 2, Piperno? Boa noite. Boa noite, Pedrinho, um abraço aos colegas. Eu vi um Internacional muito bem, um Internacional rápido, tem sido assim, é um Internacional muito vertical. O time do Mano, ele tem jogado muito bem em casa, tem oscilado bastante fora, às vezes porque falta um pouco mais de ambição. Dessa vez teve. É um Internacional que, como o Vampeta disse, garimpou muito bem alguns jogadores fora dos principais mercados, foi achar a gente perdida lá na Rússia, como por exemplo o Wanderson,
buscou jogadores até no interior de Santa Catarina, o caso do Alemão. Então, o Pedro Henrique, outro jogador que também vinha em mercados menores aí da Europa. Então, o Internacional que por conta disso montou um time forte. E um Corinthians que vai oscilando bastante. Mas veja, o Corinthians que hoje jogou bem, porque ele já começou perdendo, teve força para reagir, teve a bola para fazer o 3-1 no último lance do primeiro tempo. O Roger Guedes perdeu um gol bizonho, mas a partida agradou. Eu acho assim que dois times muito vivos nessa briga pelo terceiro lugar. Eles não vão alcançar o Palmeiras e o Flamengo tem muito mais bola que os dois. E olha, não vou falar que tem uma aposta no ar, porque o Pilhado se tirou dessa aposta, mas você queria apostar com ele que o Palmeiras ia terminar 10 pontos à frente do Corinthians, né, Piper? Pelo menos 10 pontos, o Vamp já me olhou aqui e tal, mas eu acho que ele vai concordar comigo. De qualquer forma. Não, Vampeta, Bruno, Bernardo, Pedrinho, assim, se você pegar Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional, são todos times muito bons e times mais ou menos parelhos. Ô Bernardo Ramos, foi um baita jogo em Itaquera, né? Corinthians e Internacional, superou aí as nossas expectativas. A gente vê o comecinho do jogo com falha de goleiro, virada e um futebol intenso até das duas equipes, Bernardo. Tudo. Boa noite a você, meu caro Pedro, ao Bruno, ao Vampeta, ao Fábio Piperno e também ao nosso amigo aqui. Tudo que goleiro não pode ser é irregular, né? E se tem um goleiro irregular no futebol brasileiro é o Daniel, né? Capaz de jornadas inacreditáveis. Eu me lembro de um jogo que ele fez com o Olímpia, né? Contra o Olímpia, na Libertadores passada, um empate por 0-0 entre Inter e o Olímpia, jogando no Paraguai, e hoje teve uma atuação lamentável, né? Embora tenha defendido aquilo, mas acho que é mais falha do Roger Guedes do que necessariamente, né, Vamp? Uma defesa... Não, mas você está falando o gol ali... Que ele perde, né? Ele perde, né? Ele poderia ter rolado pro Mosquito. E no lance, você vê o Vitor Pereira nesse lance. Louco, porque iria pro vestiário com 3-1. Né? O Roger Guedes tinha que devolver no Mosquito, e aí não devolve. Mas o goleiro estava inseguro. Tava bastante seguro. Solta a bola ali no pé do Yuri Alberto, né? Agora, a percepção que eu tenho, assim, é de que é um jogo muito condicionado também por falhas do Vitor Pereira. Acho que nas mudanças no segundo tempo. Por quê? O Mano Menezes o Corinthians foi melhor, eu acho, no geral ali na primeira etapa. Embora tenha recuado ali nos últimos 15 minutos e tal. Mas o Mano Menezes faz uma boa alteração, porque ele tira o Carlos de Pena, que é o meia que joga mais pelo lado esquerdo, para colocar o Alan Patrick, né? O que acontece? Povoa, né, o meio de campo ali, a intermediária do Corinthians. E aí a resposta do Vitor Pereira, depois de 11 minutos, é colocar o Cantilho no lugar do Ramiro e o Rony no lugar do Juliano. Quando ele tira o Juliano, o que ele faz? Ele mata completamente a criação. Não que o Juliano tivesse feito um grande jogo no primeiro tempo. Mas estava segurando mais a bola, né? Exato. O Rony não é para segurar a bola. O Rony não é esse jogador, né? O Rony é um jogador mais para dar proteção ali. E o Cantilho não só entra, como entra no posicionamento errado. Até comentava com o Vampeta aqui durante o jogo, no lance do segundo gol, eu concordo com o Vampeta, falhou o Cantilho naquele lance. O Cantilho tá mais atrás do Fausto Vera, pô. O Gabriel pega a bola, dá no Alan Patrick, o Alan Patrick devolve no Gabriel, e todo mundo olhando, ele se projeta, e o Cantilho fica olhando. Paradão, olhando ali, e era o contrário, né? Então, se tem um jogador como o Fausto Vera, é o jogador, embora tenha vacilado ali no primeiro tempo, em determinado momento, num lance que quase resulta no gol do Internacional, mas, pô, você tem o Fausto Vera, cara, você coloca o Fausto Vera na cabeça de área, o Cantilho, pra ser, em tese, o que era o Juliano no primeiro tempo, mas não. E aí o Corinthians pede poder de criação, de marcação, e o Internacional deita e rola no segundo tempo. Sim. Acho que ficou barato pro Corinthians, pelo que o Internacional jogou na segunda etapa, né? E aí o Mano faz as alterações, acho que corretos, coloca o Pedro Henrique, né? O Wanderson deitou e rolou ali, para mim o melhor em campo, deitou e rolou no segundo tempo, em cima primeiro do Rafael Ramos, depois do Bruno Mendes, né? O Rafael Ramos saiu machucado aos 11 minutos. O Wanderson, que é filho do Vanberto, que jogou muito tempo na Bélgica e no Ajax. Meu companheiro joga muito também, viu, o Wanderson? Break na Rádio Jovem Pan, rapidinho, já voltamos com o Canelada em todas as plataformas. Seguimos aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Te interrompi, Bernardo, queria falar mais alguma coisa? Era sobre isso, assim, eu acho que foram erros até meio primários ali do Vitor Pereira no segundo tempo, diante do que acontecia no jogo, né? Ele não poderia ter matado, não tinha o Renato Augusto mais uma vez lesionado.
Ele deveria ter mantido o Juliano em câmara. O Juliano teve problemas de bronquite anteriormente e tal, mas me parecia em condições ainda de permanecer no campo, né? Até a pergunta que pode ser feita a ele na zona mista. Mas ele matou. Quando ele fez isso, ele matou a criação do Corinthians, né? E tampouco reforçou a marcação no meio de campo, porque o Cantilho é um jogador que entrou muito mal nessa partida, né? E o posicionamento dele errado. Eu achei muito discutível colocar o Cantilho como jogador mais perto dos zagueiros em determinado momento e o Fausto Vera um pouco à frente pelo lado direito. Achei que ele foi mal, o Vitor Pereira. Teve uma jornada no segundo tempo ali muito ruim. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a passagem dos jogadores do Corinthians pela zona mista em Itaquera, também as declarações do Vitor Pereira, tudo aqui no Canelada da Jovem Pan. Ô Bruno Prado, o Corinthians chegou à marca negativa de apenas 2 vitórias nos últimos 9 jogos. E se a gente pega aqui o confronto Internacional e Corinthians, é um negócio impressionante, porque dos últimos 9 jogos, 8 empates, né? Sim. Então é impressionante, equipes que se cruzam e na maioria das vezes empatam. Hoje foi um empate até interessante, legal de se assistir. O que é que você viu do jogo, Bruno Prado? Foi um jogo melhor do que eu esperava. Acho que o gol no início condicionou muito isso, ficou um jogo mais aberto, né? Já que o Corinthians tomou o gol, teve que sair com tudo, o Inter teve seus espaços. Foi um jogo bom, foi um jogo legal. Concordo com o que o Piperno falou aqui no início do programa. Acho que Corinthians, Inter, Fluminense, Atlético Paranaense são times ali que brigam pela mesma coisa ali entre o terceiro e o sexto lugar. O Atlético Mineiro, o normal é que ele suba ali e brigue, né? Mas por enquanto tá difícil pro Galo, mas o Atlético, quem sabe, pode entrar nesse bolo ou até passar, mas por enquanto ele não dá muito sinal disso, é mais uma coisa teórica pelo elenco que tem. Mas são times muito parecidos, né? Então eles têm dificuldade, eles perdem ponto, tropeçam às vezes quando não espera, às vezes conseguem uma vitória meio fora da curva, mas eu não imagino que nenhum deles vá brigar para valer pelo título do Campeonato Brasileiro, apesar do Corinthians estar... o Flamengo continua em segundo, né? O Corinthians estava em segundo porque estava ganhando. O Flamengo, 7 pontos, então acho que nenhum deles vai brigar. O Flamengo tem a questão das outras competições, mas para mim há muito tempo a briga é Palmeiras e Flamengo, respeitando a pontuação que o Corinthians já fez, que o Fluminense já fez, chegaram a ficar em segundo lugar em certos momentos, mas a briga desses times é por vaga na Libertadores e vamos ver quantas vagas diretas nos grupos. Acho que é mais essa a briga de Corinthians e Inter, mas foi um jogo bom. Também acho que as alterações do Vitor Pereira pioraram o Corinthians no segundo tempo. Acho que ali o Inter melhor no segundo tempo tem muito a ver com as mudanças dos dois treinadores. Então um jogo bom, melhor do que eu esperava. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora sim o Canelada na TV, no rádio, no YouTube, falando de Corinthians 2, Internacional também 2, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Prado acabou de falar em relação aqui ao jogo, né, as escolhas do Vitor Pereira, concordo também com o Bernardo Ramos, eu acho que o Corinthians recuou na segunda etapa, chamou o Internacional para o jogo, não sei se concordo com todas as escolhas do Vitor Pereira, mas por falar em escolhas e também sobre o Corinthians no campeonato, hoje o Corinthians aparece com 43 pontos, está empatado com o Internacional na tabela de classificação, está ali em terceiro lugar, o Internacional vem logo depois na 4ª posição, o Flamengo é o segundo colocado com 44, um ponto a mais do que essas duas equipes, e o líder Palmeiras, 51 pontos, a gente concorda, né? A rodada, no geral, foi muito boa para o Palmeiras. Mas e aí, Bernardo, Piperno, Bruno e Vampeta? Vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que o Corinthians ainda pode ser campeão brasileiro nesse ano, nessa temporada 2022? Pode, mas eu não gosto de olhar só para a pontuação ou para a diferença em relação ao adversário, né? Eu prefiro olhar para o desempenho. Pode. Eu acho que, pelo que a gente viu nessa rodada, é importante fazer um recorte rodada a rodada, porque devido a outros times envolvidos em outras competições, fica difícil você olhar e falar, tem uma tendência aqui. Eu via isso em relação ao Flamengo, mas a gente vai chegar lá. Foi uma atuação tenebrosa do Flamengo hoje, sobretudo no primeiro tempo. Mas eu não vejo assim o Corinthians com desempenho que o faça tirar essa diferença. Hoje está em 8 pontos, né? Em relação ao Palmeiras. Matematicamente é possível, mas a questão que tem que ser abordada é o desempenho. Não consigo ver. Mesmo tendo com a volta aí do Renato Augusto em determinado momento, isso vai acontecer, mas não acredito que sozinho seja capaz de mudar o time muito de patamar, não. Para tirar vantagem, o cara pode olhar assim e falar, mas peraí, o Palmeiras vai jogar fora de casa contra Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Internacional ainda. Sim,
Mas o outro time tem que sair ganhando de todo mundo, né? Passar ali o rodo e tal. E eu não consigo ver o Corinthians, pelo desempenho apresentado nesse momento, em condição de sair ganhando de absolutamente todo mundo. Porque o Corinthians também vai ter partidas difíceis aí no meio do caminho. Então, a gente olha para o desempenho e fala, pô, peraí, esse time é confiável? A gente consegue falar que o Corinthians vai ganhar de todo mundo? O Palmeiras vai deixar pontos pelo caminho. Mas, assim, é o que eu digo, matematicamente é factível. Mas o desempenho não aponta para isso, né? Teve uma grande oportunidade hoje diante do Internacional. Como eu disse aqui, um jogo no primeiro tempo muito condicionado pela falha individual ali do Gil, no lance do gol do Alemão, né, que é bom jogador. E no segundo tempo o Vitor Pereira errou tudo que tentou nas alterações ali. Não aquelas em que ele foi obrigado a mexer, que foi o caso ali da mudança do Bruno Mendes ali pelo Rafael Ramos, ali não tinha o que fazer, não tinha mais um lateral direito, e o Bruno Mendes já jogou nessa função, inclusive no jogo contra o Boca Juniors em Itaquera, na ida das oitavas de final da Libertadores da América. Mas você não consegue olhar para o time do Corinthians e falar, pô, esse time é confiável, em 13 rodadas vai tirar 8 pontos em relação ao líder. Eu não acredito nisso. Hoje perdeu uma grande chance o Corinthians, porque em caso de vitória poderia ficar a 6 do líder Palmeiras e era um confronto direto contra o Internacional. São equipes que estão com a mesma pontuação nesse exato momento na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E aí, Vampeta, Piperno, Bruno Prado, o Corinthians ainda tem chance de ser campeão brasileiro? Bem, você pega a tabela, né, Pedro? Vamos for uma vitória do Corinthians hoje, como você falou, ficaria 6 pontos. Só que o Palmeiras não joga mais com o Corinthians. O Palmeiras já enfrentou o Corinthians no segundo turno. Esses 6 pontos, né, é que o Abel meteu a cavalaria depois de um jogo importante no meio de semana contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Joga no meio de semana, vai no final de semana em Itaquera com o time titular e tem aquele gol contra do Rony e que dá essa gordura. A gente vai chegar lá, como você mesmo falou, a gente vai falar daqui a pouco do jogo do Flamengo. Então, esse sacrifício, que pra mim não é, porque eu acho assim que quando você fala a palavra atleta, jogadores profissionais de futebol e outra modalidade, você acha diferenciado em relação às pessoas comum por causa do quê? O fator físico, os treinamentos, é tudo. Em algum momento você vai ter que usar isso. Por isso que você é um atleta diferenciado, né? E aí o Palmeiras bota essa gordura nisso. Os próprios jogadores falam, não, queremos jogar. Aí o Nilson até falou, os Fominha, né? O Vanderlei Nogueira fala, os Fominha falaram pro Abel que queria jogar. E aí favorece uma rodada dessa, de hoje, todo mundo de olho para poder tirar pontos. E se o Inter ganha hoje, o Inter enfrenta esse Palmeiras no segundo turno lá. Última rodada. Isso. Mas pode usar, visando isso. Para o Palmeiras seria pior se o Internacional tivesse vencido. Eu vi você comentando isso com o Piperno aqui, né? no jogo. Também estava pensando isso na pontuação. Um empate para Corinthians e Inter ruim? Não, mas para a tabela do campeonato, para você ver, sonhar, almejar com algum título, eu acho também que vai ficar oscilando ali Inter, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, e se o Galo ganhar hoje, por essas colocações de Libertadores, os 4 primeiros, os 6, a gente não sabe, pode ir 8, né? Um brasileiro já está na final da Libertadores, tem a Copa do Brasil, que está se definindo, e com times que estão ali entre os 6 primeiros. Quer dizer, pra pontuação, o jogo foi bom, achei o jogo legal. Foi bom. Não foi um jogo ruim. O jogo foi bom, sim. O jogo foi bom. Mas pro Palmeiras, a rodada bateu tudo como o Palmeiras queria. Foi quase perfeito. O Bruno citou a possibilidade do Galo alcançar esse grupo, e veja, desse grupo aí, do Corinthians para baixo, Corinthians, o Atlético Paranaense, Fluminense, o Inter e o Galo, desses 5, um vai ficar fora da fase de grupos da próxima Libertadores. O Brasil tem 4 vagas, mais a Copa do Brasil 5. Aí o Brasil vai ter o campeão da próxima Libertadores, 6. Então a gente está falando de Flamengo e Palmeiras e 4 desses 5. Então um vai acabar sobrando. Então eles têm que pensar nisso. Qualquer ponto que deixa pelo caminho, principalmente em confronto direto, vai fazer diferença lá no final. E veja, o Palmeiras vai ter um jogo terrível de Libertadores, ele está em desvantagem, mas não podemos esquecer que na semana seguinte vai ser a vez de Corinthians e Fluminense se matarem por vaga na final da Copa do Brasil. E o vencedor ainda vai jogar mais 2 vezes. Então, até do ponto de vista físico, do desgaste, um desses aí vai ter muito mais trabalho pela frente do que vai ter, por exemplo, o Palmeiras. Eu acho assim,
bola por bola, não dá para esse bloco sonhar. Bola por bola é o Flamengo quem tem chance de tirar. Agora, é óbvio que o que está em jogo para esse bloco aí não é só o título brasileiro. É exatamente não ficar fora da próxima Libertadores, que significa, acima de tudo, prejuízo. E mesmo no Campeonato Brasileiro, entre ficar em terceiro e ficar em sexto, tem alguns milhões aí de diferença em premiação. Então, assim, o jogador, a comissão técnica, também não tem o direito de achar isso aí irrelevante. A maioria está com o Pires na mão, não vai poder abrir mão de 3, 4, 5 milhões de reais de premiação, dependendo da classificação que ficar. Então, essa é uma variável que tem que entrar em campo. E outra coisa, o Bernardo citou os 3 jogos difíceis que o Palmeiras faz fora, é verdade, o Palmeiras daqui para o fim disputará 7 em casa e 6 fora. O Palmeiras vai pegar esses 3 times que brigam e outros 3 que lutam para não cair. Atlético Goianiense, o Botafogo e também o Cuiabá. Mas veja, o Palmeiras vai pegar muito... Não, fora. Agora, dos que brigam para não cair, que o Palmeiras vai receber aqui, tem um monte. Curitiba, Juventude, Avaí. Então são jogos em que, em tese, o Palmeiras é bem favorito.